Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo,
nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Que não seja uma mera canção que saia dos nossos lábios, mas que o que cantamos seja a exata expressão, um sincero desejo do nosso coração. Amém? E eu quero saudar os irmãos e a igreja que está na tua casa, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio que nós temos de podermos realizar esse culto online. Sabemos que não é o ideal, o desejo do nosso coração era estarmos aqui todos juntos, reunidos, para adorar o Seu nome, para termos comunhão uns com os outros, para juntos sermos edificados, mas é a hipótese que temos nesse momento. Eu peço então que o Senhor abençoe esse culto, abençoe cada pessoa que está conectada nesse momento e que esse encontro, Senhor, seja útil, que seja para a edificação e transformação das nossas vidas e para a glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse seria o momento de nós consagrarmos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Não podemos fazer aqui no templo, mas o irmão pode fazer no seu coração, consagrar ao Senhor o seu dízimo, uma oferta generosa. Pode fazer através de transferência bancária pela internet ou no próprio banco, ou se o irmão não tem acesso a banco ou à internet, pode trazer a sua oferta aqui ao templo, depositar na caixa de correio da igreja. Há também alguns irmãos que têm me dito que estão a guardar suas ofertas, seus dízimos, para entregar quando a igreja voltar a ter os cultos presenciais. Nós devemos voltar com os nossos cultos, se Deus assim permitir, no dia 31 de maio. Os irmãos serão informados sobre isso. E se você quiser então guardar a sua oferta para entregar nesse dia, poderá fazê-lo. Contribua com amor, contribua com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Digno de Dios.
Irmãos queridos, no domingo passado eu falei com os irmãos sobre a receita do contentamento ou como viver contente sempre. Hoje eu quero continuar a trabalhar esse tema e uma das receitas que eu apresentei no domingo passado é que devemos ser capazes de darmos as respostas certas às diversas situações que a vida nos apresenta. Hoje, ainda dentro desse tema, eu quero tratar de uma situação mais específica. Como dar as respostas certas às situações de dor, às situações de sofrimento, às aflições da vida que, de acordo com o próprio Jesus, são inevitáveis. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, irmãos, já que é assim, é importante que saibamos dar as respostas certas a essas situações de aflição. A verdade é que nós vivemos num mundo imperfeito e por isso sempre vamos passar por aflições, por momentos de angústia, por situações dolorosas. Algumas dessas situações serão consequências das nossas más ações, de erros nossos, das nossas más escolhas. Geralmente nós colhemos o que plantamos, mas também temos outras aflições que são consequências de erros e de más ações de terceiros, de outras pessoas. Nós podemos sofrer as consequências dos erros de outras pessoas, sejam pessoas bem próximas a nós ou até mesmo pessoas distantes de nós, algumas que nem conhecemos. Por exemplo, hoje o mundo está a sofrer as consequências de um erro que aconteceu lá na China. Eu não vou radicalizar e dizer que o vírus, o coronavírus, foi criado num laboratório chinês de maneira proposital, não vou chegar a esse ponto, mas sem dúvida alguma essa pandemia mundial, que estamos a sofrer é consequência de um erro que foi cometido bem longe de nós. Assim é a vida. O fato é que nós somos feridos na vida, feridos por nossos próprios erros e também pelos erros de outras pessoas. Experimentarás momentos de profunda angústia, tristeza, solidão na vida. A verdade é que aqui não é o céu, aqui é um mundo de pecado, é um mundo imperfeito. Agora, é importante saberes que Deus sabe pelo que passas. Ele sente a tua dor, Ele se preocupa com a tua ferida. O que fazes então quando estás com o coração quebrantado? O que fazes quando a dor e a angústia golpeiam a tua vida? Eu penso que podemos aprender com Davi. Davi estava muito familiarizado com a dor. Ele era um homem que teve muitas experiências dolorosas na sua vida. Em diversas ocasiões, ele experimentou o que é uma alma machucada, o que é uma alma ferida. Por exemplo, lá no Salmo 31, do versículo 9 ao 10, ele diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. E no Salmo 42, versículo 3, ele também diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Então Davi era um homem familiarizado com a dor e por isso ele aprendeu
a trabalhar a dor. Ele sabia dar a resposta certa ao sofrimento, à angústia, às aflições da vida, e eu creio que nós podemos aprender com ele. Por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, Davi aqui ele passou por uma experiência e que através da sua experiência nós podemos aprender a como trabalhar a dor. Ele tinha um bebê que estava muito doente, uma doença gravíssima, e Davi angustiou-se por isso. Ele buscou socorro em Deus, ajoelhou-se, orou, jejuou, clamou, chorou, clamou ao Senhor pela cura do seu filho, mas apesar de todo o seu clamor, a criança morreu. Deus tinha um propósito nisso. Nós podemos imaginar a dor desse pai ao receber a notícia da morte do seu filho. Talvez também possamos imaginar a sua frustração, pois ele havia orado muito pela cura da criança e a criança morreu. Mas o que fez Davi com a sua dor? Desesperou-se, desequilibrou-se, perdeu a lucidez, ficou revoltado, perdeu a fé? Não. Ele fez 3 coisas, e são essas coisas que precisas aprender a fazer quando tiveres que responder às aflições da vida, que são inevitáveis. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: deves aceitar o que não podes mudar. Aceitação do que não pode ser mudado. Isso não é conformismo e tampouco fatalismo ou determinismo. O conformismo é um comportamento de passividade, é aquele comportamento ou tendência de aceitar sem reagir a uma situação indesejada. O conformista, ele não busca a mudança, ele não busca mudar a situação, ele se conforma com toda e qualquer situação, e não é sobre isso que eu estou a falar. Há situações que merecem ser mudadas, há situações que nós não podemos aceitar e que podem e devem ser mudadas, então não é sobre isso que estou a falar. Também não estou a falar de fatalismo ou determinismo, que é a filosofia que defende que o que tiver que ser, será. Nada que faças poderá modificar o seu destino, porque o teu destino já está determinado antes mesmo do seu nascimento. Então, como o seu destino já está traçado antes mesmo do teu nascimento, nada poderá mudá-lo. Então, nada do que façamos influenciará o nosso destino, pois já está determinado e simplesmente devemos aceitar o que virá, porque faz parte do nosso destino pré-determinado. Não, isso não é bíblico, também não é sobre isso que eu estou a falar. Mas o que estou a dizer é que deves aceitar o que não podes mudar, e não uma situação negativa que permite mudança. Aceitar o que não podes mudar é uma situação, ou melhor, é uma resposta lúcida, e é a primeira atitude que deves ter para responder de maneira certa às aflições da vida. E Davi é um exemplo disso. Durante 7 dias, ele ajoelhou-se, orou, jejuou, chorou, clamou pela cura do seu bebê. A doença era gravíssima, mas a criança ainda estava viva, ainda havia a possibilidade de mudança. Mas ao receber a notícia de que o bebê havia falecido,
Observa qual foi a atitude de Davi. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Os homens que lhe serviam ficaram surpresos com essa atitude de Davi e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. A resposta de Davi foi a seguinte: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. O que é isto? Falta de sensibilidade diante da morte da criança? Não, irmãos. Isso é enfrentar a realidade da vida de forma lúcida. É a aceitação de uma situação que não pode ser modificada. Enquanto vivia criança, disse Davi, orei, jejuei, mas agora a criança está morta. É uma situação definitiva, que não será modificada. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Irmãos, isto é a aceitação do que não se pode mudar. E este é o primeiro passo para que possas dar respostas certas às situações de dor, de angústia, de sofrimento que a vida nos apresenta. Existem coisas que aconteceram na tua vida que não pode ser mudada, não podes voltar ao passado, o passado é passado, não podes mudar o que já é definitivo, então aceita. Isso é o que podemos aprender com Davi. Ele estava diante de uma situação definitiva, então de maneira sábia, serena e lúcida, decidiu pela aceitação de um fato que não podia mudar. É como a oração de Reinald Niebuhr, um teólogo norte-americano, que diz assim: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas coisas. Se há alguma coisa ou alguma situação que podem ser mudadas para melhor, nós devemos sim buscar a mudança, orar pela mudança, não devemos ficar conformados com aquilo que não está bem, mas nós precisamos ter a sabedoria para discernir e aceitar de forma serena aquilo que é definitivo e não podemos mudar. Então esse é o primeiro passo para uma resposta adequada às situações de dor, de sofrimento, de angústias da vida. Aceitar o que não se pode mudar. O segundo passo é o seguinte: tire a importância e ore pelo que está a angustiar-te. Tire a importância e ore pelo que está a angustiar-te. Diminua a importância do teu problema. Eu digo isto, irmãos, porque a tendência da maioria de nós é maximizar o problema. Quando estamos diante de um problema, diante de uma dificuldade, nós maximizamos, nós exageramos. Eu não digo que o teu problema não seja sério, que a tua dor não é real, mas tem gente sim que exagera.
são aqueles que transformam um copo d'água numa tempestade. Quanto mais deres importância ao teu sofrimento, maior ele parecerá. Não estou a dizer que ignores a tua dor, que finjas que a dor não existe ou que fujas da dor. Não, a dor deve ser enfrentada, a dor é real, ela é inevitável. Mas eu quero que saibas que a infelicidade, ela é opcional. Se dás demasiada importância ao que te aflige, viverás infeliz, te deprimirás. Por isso a Bíblia diz: tire a importância, abandona-a e entrega a Deus. Olha o que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diante deste texto, eu costumo dizer que tem gente que pratica isso como quem está a pescar na praia. O pescador, ele lança o isco com o anzol e traz de volta. Lança e traz de volta. Lança e traz de volta. E tem muita gente que faz assim com a sua ansiedade, com a sua preocupação, com a sua dor. Lança para Deus, mas traz de volta. Continua com ela. Lança e traz de volta. Lançar é desfazer-se, é deixar com Deus para que Ele cuide, é entregar aos cuidados dEle. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha o que diz também o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ao invés de dizer: isto está a arruinar-me, diga a Deus: ajuda-me a passar através desta situação, que eu tenha forças para enfrentar e suportar esta situação. Observa novamente a atitude de Davi. Então Davi se lavou, se perfumou e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Ele foi ao santuário do Senhor, ele foi adorar ao Senhor, e no santuário ele adorou a Deus, ele orou ao Senhor, e isso deu-lhe uma nova perspectiva, e deu-lhe força para continuar. Então, o segundo passo para dares respostas certas às aflições da vida é: tire a importância. Não deves maximizar o problema, mas orar pelo que te está a angustiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A terceira coisa que Davi fez foi concentrar-se no que tinha e não no que havia perdido. Então, concentra-te no que tens, não naquilo que não tens ou que perdeste. Tem gente que não consegue ser feliz com o que tem, porque vive a colocar o seu foco no que não tem ou no que um dia perdeu. Se o que não tens não podes ter, ou se o que perdeste já não pode ser recuperado, então para de concentrar-te nisto, mas concentra-te naquilo que tens. É como diz o ditado: não adianta chorar sobre o leite derramado. Então coloca o teu foco no leite que ainda está na leiteira. E foi isso que Davi fez. Ele concentrou-se no que ele tinha, não no que ele havia perdido. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 24, nós lemos assim: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O bebê morreu
mas Davi tinha uma esposa a qual ele amava muito, que precisava ser consolada por ele e com a qual ele podia dar continuidade à sua vida e também à sua descendência. E foi isso que Davi fez. Ele decidiu ser feliz com o que ele tinha, em vez de viver a lamentar-se pelo que havia perdido. Talvez alguns de vocês estejam agora mesmo a passar por alguma situação difícil, alguma angústia, por algum pesar, mas eu quero dizer-te que Deus não desistiu de ti, Ele não terminou contigo, esse não é o fim da história, dói, mas esta situação não tem que derrotar-te. Se pedes socorro a Jesus e permites que Ele cure as tuas feridas, dissipe as tuas angústias e traga refrigério à tua alma. Na vida até pode te faltar tudo, mas se tens Jesus, tens o principal e o mais importante. Então peças a Jesus: Senhor Jesus, cuide das minhas aflições, alivie a minha dor. Saiba que a história da tua vida ainda não terminou. Se ainda estás vivo, é porque Deus não terminou contigo, e o resto da tua vida pode ser o melhor da tua vida. Olha o que diz Isaías 61:3: a todos os que choram, Ele lhes dará uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de luto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isto é o que o Senhor oferece a todos os que choram, a todos que estão angustiados. Não tens que viver prisioneiro à tua dor, prisioneiro das tuas angústias, das tuas aflições e preocupações. Isso é opcional. Podes libertar-te dessa prisão ao dar as respostas certas às dificuldades que a vida apresenta. Como? Em primeiro lugar, deves aceitar o que não podes mudar. A aceitação é o primeiro passo. Segundo lugar, tire a importância. Não deves maximizar o problema. Em vez disso, deves orar pelo que está a angustiar-te. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E em terceiro lugar, concentra-te no que tens, não no que perdeste ou no que não tens. E se observares bem, verás que o que tens não é pouco. Pode até não ser muito, mas é o suficiente. E ainda que tenhas pouco, se tens Jesus, tens o principal, tens o mais importante, tens aquele que pode dar-te contentamento nesta vida e a certeza da felicidade eterna no céu. Que Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém.